Bom dia, meus amigos, tudo bem? Então, nós vamos retomar as nossas atividades não presencial, mas atividades de forma remota, tá? Então, nós decidimos rever todos os conteúdos que estudamos do começo do ano até o dia de nossa parada, tá? Então, iniciando a nossa revisão, nós vamos dar continuidade com matéria e energia. Vocês já viram matéria e energia, né? Então, o que seria matéria? Só revisando os conceitos. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não existe vida nem manutenção da vida sem matéria. Então, a matéria ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, ou seja, tudo aquilo que tiver massa e ocupar lugar no espaço é matéria, né? E uma porção limitada da matéria. Como é que eu classifico? Como é que eu denomino? Então, toda porção limitada de matéria nós chamamos de corpo, né? E esse corpo, quando eu dou uma finalidade, quando eu dou um uso, né? Tipo como, por exemplo, um utensílio, uma ferramenta usada pelo homem, né? Aí, nesse caso, quando este corpo passa a ter um uso, um fim, uma finalidade, nós chamamos de objeto, ok? Nós chamamos de objeto. O que seria objeto? Tá bem que a gente encontra a palavra objeto. E dando continuidade aos nossos conceitos, o que seria molécula, né? Molécula é a menor porção de uma substância pura que conserva as propriedades e a composição da substância. Então, a molécula é a menor estrutura da matéria. Então, por exemplo, a água, um copo com água. Lá você tem milhões e milhões de moléculas de água, ok? E energia? Energia não é matéria, né? Mas é a energia que faz com que o material, com que a matéria seja sólida, líquida ou gasosa, ou quem sabe estar no estado de vapor, né? Então, assim, não é fácil eu descrever, eu dar um conceito para energia, mas eu posso encontrar, por exemplo, a maneira mais fácil, mais simples de descrever, dizendo algumas características. Por exemplo, realizar trabalho. Então, é uma força capaz tanto de movimentar a matéria bruta como de fazer a vida acontecer. Então, por exemplo, vamos ser mais simples na nossa explicação de energia. Você levantar seu braço, pronto, levantar seu braço no exercício físico. Aí você teve que aplicar uma determinada quantidade de energia para que o seu braço se levantasse. Por exemplo, esfregando as mãos, o atrito das mãos, ele vai fazer com que suas mãos aqueçam, né? Então, produzir calor, e nessa produção de calor, vamos imaginar que você consiga fazer com que algumas coisas derretam nas suas mãos, né? Ou fazer com que algumas coisas fiquem quentes, ou que líquidos possam entrar em ebulição, ou quem sabe ainda se evaporar. Então, eu tenho um exemplo de que seria a energia. Tá? Eu teria exemplo do que seria energia, certo? E o que seria, por exemplo, quais as propriedades gerais da matéria? Todo material ele tem propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são propriedades observadas em qualquer corpo, independente da substância, certo? São elas extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. A extensão. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. O volume mede a extensão de um corpo, por exemplo. Então vamos imaginar que você tenha um carro e que esse carro tenha as seguintes medidas. Ele tenha 4 metros de comprimento e ele tenha 2,5 metros de largura. Tá? Então, qual é a extensão desse material? Vamos imaginar que esse carro pese 400 quilos, né? 400 quilos. Então,
a extensão, ou seja, o espaço ocupado é o espaço de 4 por 2,5, que daria 10 metros quadrados, por exemplo. Então, a extensão desse carro. Então, qual é a extensão desse carro? 10 metros quadrados, ok? Ah, você mora numa casa que está num terreno de 10 por 30. Então, 10 por 30, eu multiplicando 10 por 30 vai dar exatamente 300 metros quadrados. Então, você mora numa casa cujo terreno tem 300 metros quadrados. É a extensão, o espaço ocupado, ok? Inércia. A inércia é uma propriedade em que a matéria ela tende a não alterar o seu estado de movimento ou de repouso, a não ser que uma força atue sobre ele, tá? Então, quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a dificuldade para movimentar esse corpo. Então, consequentemente, maior vai ser a inércia, ok? Eu vou te dar um exemplo. Você está dentro de um veículo. Imaginemos que você esteja dentro do ônibus do instituto. Pronto, você está se deslocando da praça lá de Cocal para ir para o instituto. E você está em pé, não conseguiu vaga, você ficou em pé. E de repente você resolveu se soltar e você está andando lá, o Pedro, o Francisco estão se deslocando dentro de um veículo. Imaginemos que o veículo esteja, o ônibus esteja a 60 km por hora. Ora, se o ônibus está a 60 km por hora, você também está. E se de repente o Francisco ou o Pedro freiam esse carro bruscamente, você vai sair correndo, né? Por quê? Porque você inicialmente está em movimento e quer permanecer em movimento. A esse deslocamento, a esse fato que ocorre, nós chamamos de inércia. Nós chamamos de inércia, tá certo? E o que seria a impenetrabilidade? A impenetrabilidade, nós temos, eu poderia resumir da seguinte forma: dois corpos nunca ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Aí você diz, cita um exemplo simples. Toda vez que você pula dentro de uma piscina, por exemplo, vai sair um certo volume de água, né? Quanto mais massa você tiver, mais água vai sair. Por quê? Porque você e a água não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Certo? Aí nós temos exemplo, nós temos um copo, dentro desse copo foi colocado um bolinha de papel. E aí ele, de cabeça para baixo, ou de boca para baixo, o copo é mergulhado dentro d'água. O papel não se molha. Por quê? Porque dentro do copo, além do papel, tem um ar. E dois corpos nunca ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Foi claro? A compressibilidade. A compressibilidade ela é uma propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Então, por exemplo, geralmente os corpos, como borrachas, por exemplo, quando você faz uma determinada pressão, ela se deforma, mas quando você diminui a pressão, ela volta ao seu estado normal. Isso é compressibilidade. Professor, todo material tem compressibilidade? Tem. Existem materiais que você percebe mais essa compressibilidade. Outros materiais, portanto, é imperceptível a olho nu. Uma barra de ferro, professor, ela sofre compressão? Sim, ela sofre compressão. Um exemplo são os trilhos. Quando aquecidos, né, os trilhos do trem, quando aquecidos, eles se dilatam. É por isso que entre um trilho e outro sempre tem um espaçozinho para haver essa dilatação, né? Então, se não tivesse ele iria empenar. Né? Ah, mas eu não consigo ver a deformação do trilho. Não, você não consegue ver, é imperceptível, certo? Então, além da compressibilidade, o trilho também tem uma propriedade que é a próxima que nós iremos ver, a propriedade da elasticidade, certo? Que é a dilatação, que a gente chama de dilatação linear. Mas o professor de física pode explicar isso melhor para você. Então, a elasticidade é uma propriedade que a matéria tem de se retornar ao seu volume inicial. Então, vamos dar um exemplo bem simples, gente. A câmara de ar da bicicleta, ou da moto, ou do carro, ou do caminhão, não sei, né? Você consegue esticar, mas quando a força que você aplica diminui, ela volta ao normal. Mesmo caso do elástico, por exemplo. O elástico que tem no seu calção, na sua peça de roupa qualquer, certo? Então você estica, ele vai deformar-se. E quando você cessa a força, ele volta ao estado normal. Divisibilidade. Divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se a partículas extremamente pequenas. Ou seja, a divisibilidade
todo material pode ser dividido em partículas menores, certo? Todo material, todo... professor, o ar, até mesmo o ar você consegue dividir em partículas menores. Indestrutibilidade, quase não sai, né? Indestrutibilidade. O que é isso? Indestrutível. Pessoal, a matéria ela não pode ser criada e nem pode ser destruída. A matéria ela é transformada, né? Eu poderia dizer que a indestrutibilidade, o conceito dela seria exatamente, por outro lado, cientificamente falando, a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Mas aí eu tenho pedaços toras de madeiras queimando. Muito bem, você tem toras de madeira que está queimando. Mas ela vai ser destruída. Não. No lugar da madeira, das toras, vai dar origem às cinzas. Então, na verdade, o material da madeira está se transformando em um novo material. Ele não está sendo destruído. Professor, mas a madeira, quando queima, ela libera fumaça. Sim, é uma das substâncias que ela se transformou. Né? Uma das substâncias que se desprendeu ao queimar essa madeira. Então, mas não foi destruída, ela deu origem a um novo material. Então, toda matéria, ela não é, não é destrutível, como você pensa, né? Ela é destrutível. Não, ela é indestrutível. Por quê? Porque ela é transformada em outro material. Tá? Então, assim, para a aula de hoje, das propriedades gerais foram essas. Na próxima aula, a gente vai ver as propriedades específicas, tá ok? Tchau.